Olá, eu sou Daniel Mittelbach e está começando mais um Repercute Paraná, um programa de iniciativa da Central Única dos Trabalhadores para levar até você aquilo que você não vê na programação convencional. Durante todo o ano passado, entidades que defendem a classe trabalhadora estiveram mobilizadas em torno de um objetivo comum, o de barrar o projeto de lei 4330, que escancararia as terceirizações e a precarização do trabalho no Brasil. Com a pressão dessas entidades, a tentativa acabou engavetada. Contudo, neste ano a guerra ganhou um novo campo de batalha, o Poder Judiciário. Em breve, o Supremo Tribunal Federal julgará um processo com repercussão geral que definirá essa questão, o que é atividade fim para as terceirizações. Para falar sobre as sucessivas tentativas de escancarar as terceirizações e as consequências disso para a classe trabalhadora, contamos hoje em nossos estúdios com a presença do advogado Ricardo Mendonça e também com o presidente do Sindipetro Paraná e Santa Catarina, Mário Dalzotti. Mário, Ricardo, sejam muito bem-vindos conosco aqui no Repercute Paraná. Obrigado. Mário, eu queria que você começasse explicando para a gente, entendendo que a categoria dos petroleiros é uma categoria diretamente afetada por essa questão das terceirizações, o que significa, até para que os nossos telespectadores entendam, o que é terceirização de atividade fim e de que forma vocês percebem hoje na categoria que isso pode ser considerado uma prática danosa para a classe trabalhadora. Vou começar pelo final da tua pergunta, Daniel. A Petrobras hoje, você identifica bem claramente para a gente onde que está pegando a questão da precarização do trabalho. É claro para a gente, é evidente. Hoje a gente tem números do sistema Petrobras em torno de 360 mil terceirizados e 80 mil próprios. Então, a atividade fim na Petrobras já está. O conceito de atividade fim, doutor, já está praticamente, a terceirização já entrou. Por mais que a gente tente, via judicial, fazer, ela está naquelas 17 mil ações paradas lá que não conseguem se desenrolar, E por isso que traz uma preocupação maior quando o STF coloca como repercussão geral que ele irá decidir, ou que pode ser que seja decidido contrário ao que a gente vem defendendo, Contrário a isso. E na Petrobras é o exemplo mais claro. De 95 para cá a gente teve 332 mortes. 65 próprios e 267 trabalhadores mortos terceirizados. Alguma explicação tem em relação a isso, é clara e evidente. E no dia a dia do trabalho é normal, A gente vê claramente o trabalho diferenciado, como é precário o treinamento do trabalhador terceirizado, o rodízio de mão de obra muito grande, fica sem a especialidade. A gente vê contratos que se renovam ano a ano, normalmente com salário menor, porque diminui o preço daquela contratação para fazer o mesmo trabalho, aí ou o trabalhador sai fora, vai procurar outra coisa, o terceirizado, ou ele se sujeita a ganhar menos. Sujeitando a ganhar menos, ele vai provavelmente trabalhar a menos também. Não procura aquela especialização, não tem o treinamento necessário, está mais sujeito aos acidentes e a qualidade do serviço que reduz bastante também. Sim. Ricardo, do ponto de vista legal, como é que funciona hoje a terceirização no Brasil? Como é que ela está estruturada? Quais são as atividades que têm sido terceirizadas? E o que a legislação prevê hoje nesse sentido? Eu acho que é importante estabelecer um marco bem claro, Daniel, que é a terceirização no Brasil, como na maior parte do planeta, a exemplo do que dizia o Mário, é um fenômeno que principia já na década de 90 e que se enraiza de alguma maneira ou em alguma medida entre nós. Hoje nós temos cerca de um quarto da mão de obra formal empregada nessas condições enquanto terceiros. No direito brasileiro, a gente tem a certeza de que a terceirização, como regra, não é admitida. Essa é a posição que há muito tempo já o TST vinha ponderando, já no início da década de 80, assim dizia, quando afirmava
por uma súmula que tinha, que terceirização no Brasil não podia, né, à exceção de 2 hipóteses, só nas hipóteses de trabalho temporário e na hipótese da terceirização de serviço de vigilância, que demanda conhecimento técnico específico, formação qualificada, manejo de arma de fogo, enfim, transporte de valores e guarda de bens, né? Então, nessas 2 hipóteses, nas hipóteses das leis 6.019 e 7.102, nós admitimos terceirização, mas são atividades pontuais, específicas, e em ocasiões também particulares, no caso do trabalho temporário. Então, essas eram as hipóteses. De resto, nós não admitíamos a terceirização como regra. E é muito fácil entender por quê. Já há algum tempo nós abandonamos a ideia de mercantilização da mão de obra, né? Em todos os cantos do planeta em que o Estado Social é uma regra, nós não entendemos mais a possibilidade do cidadão vender propriamente a sua mão de obra de maneira a não ter garantias de direitos fundamentais e garantias constitucionais que lhe deem dignidade. Então, entre nós a regra é a mesma, a relação é bilateral, é aquela que nós concebemos bem do direito do trabalho, do indivíduo que presta serviço de forma pessoal, habitual, onerosa e subordinada para alguém que emprega. Então, essa é a regra. Então, partindo dessa premissa, terceirização entre nós tem que ser tomada como exceção. Claro, com o tempo, o TST, em certa medida, hermeneuticamente, para dizer uma palavra um pouco menos complexa, né, interpretando o direito, começou a admitir outras hipóteses de terceirização que não as que eu falei antes. Né? Então ele disse o seguinte: não, terceirização de fato, como regra, e especialmente no que se concebe a atividade fim da empresa, não pode. Tá? Salvo trabalho temporário, salvo vigilância. Também não pode a terceirização em atividade meio como regra disseminada se houver uma prestação de serviço pessoal e subordinada para o tomador do serviço. Então, mesmo no âmbito da atividade meio, aquele que toma o serviço, ele não pode simplesmente usar uma terceira pessoa, uma pessoa jurídica interposta, a gente chama, para tentar camuflar a existência de um vínculo de emprego. Quer dizer, ele não vai poder continuar dando ordem para aquele prestador de serviço, ele não vai poder exigir que seja o fulano e não o beltrano. Ele terá que propriamente seguir uma certa rotina de transferir aquela atividade que não é do núcleo da sua atividade empresarial para alguém que vai explorar aquilo economicamente. Então, atividade meio, em síntese, é admissível em serviços técnicos específicos, disse o TST, em casos de asseio e conservação, vigilância, serviço de informática, desde que isso não importe pessoalidade do prestador do serviço com o tomador imediato do serviço, que é aquele lá que contrata a empresa terceirizada, e desde que não haja também subordinação direta com esse tomador de serviço. Então, esse é para sintetizar, é assim: terceirização em atividade fim, não, essa é a regra. Terceirização em atividade meio, sim, desde que não haja pessoalidade de subordinação, passou a admitir o TST em meados da década de 90, dentro daquele contexto neoliberal que se viu no Brasil na década perdida. Mário, ainda sobre a questão da realidade de vocês na Petrobras, dá para dizer, por esse quadro que você passou para a gente, a quantidade, né, a simples comparação da quantidade de empregados terceirizados e empregados próprios da empresa, essa prática recorrente de ampliar, né, o número de terceirizados. Além dessa questão, né, por exemplo, da comparação das mortes e tudo mais, quais outros dados o sindicato tem levantado, né, com relação a acidente, salário, enfim, quais são as diferenças que também aparecem aí entre um vínculo de trabalho e outro? Então, a questão da precariedade está bastante clara por conta daquilo que eu falei. Hoje nós somos 80 mil próprios, 360 mil terceirizados no Brasil inteiro. A gente vê bem, especificamente bem claro isso numa plataforma, por exemplo, essas novas que estão aparecendo, elas são operadas 100% terceirizadas. Só por ali você vê que o regime de trabalho deles é 14 por 14 dias, por exemplo. Trabalha 14 dias, folga 14 dias. O trabalhador Petrobras próprio trabalha 14 e folga 21. Então, por aí você já vê uma grande diferença entre condições de trabalho.
Outro exemplo que a gente pode dar é a evolução do quadro próprio da empresa. O Dr. Ricardo falou na década perdida, né? 90, 2000 e considerar 2002, a gente teve 6 mil contratações por concurso na Petrobras. Pós 2002, a gente teve 36 mil. E mesmo assim a empresa cresceu bastante. Então a gente não está à vontade para dizer que está sendo reposto na velocidade que a gente gostaria, mas está sendo reposto e a gente tem brigado por isso. Algumas atividades a gente conseguiu, na nossa base mesmo, conseguiu voltar a primeirizar, né? Algumas trabalham um trabalho que a gente não considerava tanto fim, mas para a gente era fim, a empresa não considerava, ela terceirizou esses postos e a gente conseguiu recuperar como atividade primeirizada na empresa. E é isso que a gente vem lutando. A gente enfrenta um trabalho muito grande, né? A gente percebe isso no dia a dia da manutenção em todas as nossas unidades, onde a precarização é enorme, a qualidade do serviço é muito baixa por falta de especialidade. No caso, onde tem especialidade, a gente até compreende às vezes, mas não tem essa especialidade, não dá tempo de formar essa especialidade, né? A gente tem muitas vezes um fiscal de contrato, apenas petroleiro, e todo o serviço sendo feito por terceirizados. Então, é complicado. A gente não tem, não consegue identificar onde que a empresa ganha, às vezes, né? Como que a empresa, a Petrobras, está sendo beneficiada com isso. O custo é muito alto disso, tem resserviço, né, na maior parte desses trabalhos. Então a gente tem avançado em algumas questões. No acordo coletivo do ano passado, a gente conseguiu colocar no nosso acordo dos trabalhadores próprios a questão de um fundo garantidor, que pelo menos combate a precarização no que tange a final de contrato, que normalmente essas empresas dão calote nesses trabalhadores. A gente conseguiu colocar isso, que uma parte do valor do contrato seja separada já no início para garantir o pagamento das verbas rescisórias, se for o caso, ou que a empresa vá mal, que antes não tinha. O calote fica muito evidente, né? A gente, seguido, tem que entrar em contato com os trabalhadores que são representados, terceirizados são representados por outros sindicatos. Aqui na nossa base a gente tem uma parceria muito grande com o Sindimonte, que representa a maior parte dos terceirizados aqui no estado. Mas mesmo assim sempre faltava alguma coisa. A gente conseguiu no acordo passado garantir pelo menos que esse calote não vai acontecer. Mas se a gente não consegue representar por direito esses trabalhadores, de fato a gente vem representando. A gente tenta fazer essa intermediação, tenta representar e tenta garantir o mínimo desses direitos. Agora o ideal é que não existisse, sabe? Fosse todo mundo primeirizado na Petrobras. A gente sente bastante. Eu acho que muitos dos acidentes que acontecem hoje é por essa falta de qualificação, mesmo, essa precarização de mão de obra causada pela terceirização. Eu quero pegar um assunto específico que você colocou agora, Mário, até para remeter isso também para o Ricardo, que é essa questão, a gente discutiu isso muito com relação, na discussão do enfrentamento ao PL 4330, sobre esses dois aspectos. O primeiro é de que o PL, o projeto da forma como ele estava apresentado, num primeiro momento abriria a possibilidade de terceirização indiscriminada, para setor fim, para setor meio, dentro do serviço público, inclusive, o serviço privado. Mas uma outra consequência era um pouco disso que o Mário estava falando, de acabar com a responsabilidade subsidiária, da tomadora de serviço. Ou seja, como um caso evidente, claro, da Petrobras, a empresa que contrata, a terceirizada, não seria responsável também pelo eventual calote que essa terceirizada dá nos seus trabalhadores, nos seus empregados. E de que forma, por exemplo, o julgamento dessa ação pode, de alguma forma, mexer nessa interpretação que já se tem hoje, dessa corresponsabilidade entre tomadora de serviço e prestadora de serviço? Hoje, Daniel, na verdade é o seguinte, o TST tem uma posição
que ainda nos parece um pouco tímida, que poderia ser um pouco mais agressiva na tutela desses interesses que você disse. Quer dizer aos trabalhadores o seguinte: na pior das hipóteses, no pior cenário de terceirização, o tomador do serviço será corresponsabilizado, né, pelos direitos que vocês têm. A gente sabe que os problemas são mais graves do que esse, e provavelmente vamos tratá-los adiante. Mas nas ações judiciais, o TST vinha se posicionando no sentido de dizer o seguinte: o tomador do serviço, né, no pior cenário, será responsável subsidiário pelo pagamento ou pelo cumprimento dos direitos que porventura não sejam cumpridos. O que isso significa? Significa na prática que, se a empresa terceirizada não cumprir as suas obrigações, esgotadas todas as tentativas disso, aí sim você responsabiliza a empresa tomadora do serviço. Tá? O que propriamente nesse julgado no STF se discute? A discussão antecede a questão da responsabilização. Antecede por quê? Porque o que se debate no Supremo Tribunal Federal, basicamente, é se essa interpretação que o TST empresta hoje à terceirização no Brasil, se ela ofende ou não ofende um princípio constitucional, teoricamente, de liberdade ampla de contratação. Significa dizer o seguinte, que qualquer particular estaria protegido, dizem os que querem propriamente uma resposta dessa natureza, né, do Estado, inclusive, nas suas relações contratuais, que podem estabelecer, desde que respeitem a lei, qualquer coisa, né, desde que não ofendam os princípios constitucionais, desde que não ofendam as regras infraconstitucionais, que pode contratar o que quiser. Então, o que esses que querem uma terceirização ampla e restrita por meio de uma decisão judicial, que é o que se almeja, né, querem que o STF diga o seguinte: você pode contratar à vontade. Agora, não haverá, me parece, até porque não é objeto propriamente dessa discussão nesse particular, alguma dicção no sentido de retirar a responsabilidade, ainda que subsidiária, do tomador do serviço. Isso eu acho menos provável na decisão, não é o grande enfoque. Tá? Não é o grande enfoque. No projeto, no 4330, no PL 4330, que vocês conseguiram, com bastante luta, evitar o pior, né, nós tínhamos realmente um cenário bastante catastrófico no sentido de subtrair essa responsabilidade. Que é o que o STF já fez com a administração pública, em alguma medida, quando disse o seguinte: que o artigo 74 da Lei 8666 é constitucional e permite sim, né, porque essa dicção é a literalidade desse artigo, que a administração pública terceirize e que ela não seja responsabilizada, nem subsidiariamente, caso a empresa terceirizada não cumpra suas obrigações. Essa decisão já houve. Né? Então, com relação à administração pública, isso já está, em certa medida, materializado. O TST, melhor dizendo, vem compreendendo essa decisão do Supremo Tribunal Federal num sentido um pouco menos gravoso para os trabalhadores, porque vem adequadamente dizendo o TST o seguinte: que se houver propriamente culpa, que nós chamamos em vigilando, né, ou culpa em elegendo, pela ausência de vigiar e pela ausência de tomar as medidas necessárias para eleger adequadamente quem vai ser o terceirizado, que a administração pública será responsável, sim, pelo pagamento da conta, exatamente porque não tomou as medidas necessárias a garantir o cumprimento da lei. Então, em termos práticos, né, nós temos hoje um cenário melhor de responsabilidade, inclusive solidária, da administração pública, se porventura ela for partícipe de uma eventual fraude. Tá? Mas vejamos o que verá no julgamento do Supremo Tribunal Federal, porque essa ainda é uma incógnita. Sim. Mas eu não creio que haja supressão da subsidiariedade. Apenas rapidamente, Ricardo, só para a gente concluir esse bloco antes de ir para o nosso intervalo, nesse aspecto do que você coloca, do que desejam, né, aqueles que ingressaram com a ação, que querem uma posição do Supremo nesse sentido de liberar, né, as formas de contratação, daria para interpretar isso como uma desregulamentação das relações de trabalho que nós temos hoje instituídas no país? No sentido de desconstrução do Estado Social, do próprio direito de trabalho, sem dúvida. Sem dúvida, é isso que isso significa. Perfeito. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, repercute, volta já.
Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Acredite em mim, Cristina. E por favor, me aceite. E antes do que imagina, vai ter a sua... Ô pai, que horas começa o futebol? Não era às 9? Antigamente era às 9, mas agora é depois da novela. Novela? Por quê? Porque a emissora da novela vai transmitir a partida e ela determina que o jogo comece depois da novela. Que absurdo, pai! Estou ficando com sono. Por que essa emissora determina uma coisa que não é da conta dela? A emissora que corte a novela. Pois é, filho, uma televisão não deveria determinar o horário do jogo. Mas determina, né, pai? A concessão de canal de televisão é pública. Uma emissora de TV deveria servir ao interesse de todos e não o contrário. Por isso quero falar também. Olá, estamos de volta com o Repercute Paraná, discutindo hoje sobre o tema das terceirizações. Ricardo, no final do último bloco, a gente falava um pouco dos modelos de contratação e da forma como a terceirização se dá hoje, já na prática no Brasil. E uma coisa que você me falou chamou um pouco a atenção, que é a forma como o serviço público em geral, a administração direta, as suas autarquias e tudo mais, tem se utilizado desse subterfúgio, inclusive por diversos motivos, seja para diminuir gastos do Estado, seja para driblar a lei de responsabilidade fiscal e tudo mais. Mas uma coisa me chama a atenção no serviço público em especial, que é não apenas a terceirização dos serviços, mas uma prática recente, chamada de quarteirização, que é quando o serviço público contrata uma grande empresa para realizar um determinado serviço e essa empresa começa a contratar várias empresas menores. Como é que isso está regulamentado ou não hoje e qual tem sido o entendimento do aspecto jurídico sobre a responsabilidade do serviço público nesse sentido e até que ponto isso pode ou não pode ser feito, enfim, como é que isso afeta diretamente o nosso sistema hoje? Eu acho que a premissa é a seguinte, Daniel, a premissa é a burla ao concurso público. Esse é o grande cenário, uma violação ao princípio fundamental, que é o princípio da impessoalidade. Hoje, a administração pública tem se utilizado, você tem absoluta razão, da terceirização como uma ferramenta que permite não só viabilizar um custo menor, não só evitar concursos públicos e admissão de servidores públicos estatários que terão garantias um bocado mais rígidas, típicas do direito administrativo, mas, por outro lado,
terão que se cingir também às regras do direito administrativo enquanto servidores, né, para utilizar a mão de obra mais barata, simples, quarteirizada, no que você bem diz e tem razão, em que você, em certa medida, desumaniza as relações. Né? No fenômeno da terceirização, você já tem um terceiro alheio ao contrato de trabalho. A administração pública não pode contratar empregados, senão, pelo menos a administração direta, né, senão em hipóteses muito particularizadas. A Constituição proíbe que ela o faça. Hoje em dia, o que nós temos é a exceção tomada por regra. Um exemplo claro é o que se faz, por exemplo, no estado do Paraná, com os professores da rede estadual, né, em grande medida terceirizados. Chamado PSS. Exatamente, eles mesmos. A admissão desses trabalhadores nessa condição, ela é, claro, evidentemente precária se considerada a regra. Mas a coisa é ainda mais grave quando nós passamos a olhar para outros fenômenos que não tem só um terceiro entre o tomador de serviço e o que vende a sua força de trabalho. Você tem, além do terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, que na verdade existem com um único propósito: tentar evitar o quanto possível a identificação de quem é o verdadeiro responsável por aquela relação jurídica. Isso tem impactos imediatos na organização sindical desses trabalhadores, como o Mário bem apontou. Isso tem impacto imediato nos salários desses trabalhadores, porque não tem conta que feche, é muito simples. Se vai custar X, para que esse aqui ganhe dinheiro, evidentemente que alguém aqui vai ter que perder. A coisa não é matemática, é muito. Senão a administração também não terceiriza. Sim. Se para ela o custo for exatamente o mesmo, não vale a pena fazê-lo. Ainda vai correr o risco desse cara que sumir e deixar toda a conta para ela pagar. Então tem que ser mais barato aqui. Além do impacto sindical, além do impacto no salário, além do impacto nas condições de trabalho, por último, você terá ainda um trabalhador absolutamente alijado do seu processo de pertencimento. Quer dizer, ele perde a sua capacidade de identidade enquanto trabalhador de uma determinada categoria. É o que alguns teóricos chamam de captura da subjetividade desse trabalhador. Então, dentro desse cenário todo, a resposta para aquilo que você me pergunta é a seguinte: a administração pública não pode terceirizar como regra. Isso é, de fato, uma burla ao concurso público. Nem mesmo a administração pública indireta, porque não foge à regra. É exatamente a mesma regrinha do artigo 37 da Constituição. Então, é preciso que nós repensemos a respeito disso também. O poder público tem se valido dessa ferramenta com frequência, é o maior tomador de serviço terceirizado no Brasil hoje, responsável por mais de 40% do serviço terceirizado no Brasil, e não raro contrata pessoas jurídicas interpostas que deixam os trabalhadores na mão, como o Mário bem apontou. E vocês sentem isso na prática, Mário, no dia a dia? Sim, essa relação, a forma como isso se dá? Sem dúvida, a gente vive isso diariamente, né? Os maiores problemas que chegam para a gente é na questão, acontece na administração indireta também, com o caso da Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, economia mista, empresa pública. Apesar de sermos seletistas, temos que ser concursados, os próprios. E a gente vê essa questão da quarteirização, para a gente, no dia a dia, a gente vê uma empresa passa para outra, e para depois você ter que bloquear um valor judicialmente para garantir pagamento de verbas rescisórias, fica uma complicação, você não sabe com quem que você está falando. Nas obras aqui, a gente teve na Repar, na ampliação da refinaria de Araucária, a gente viu bem claro isso, uma grande empresa pega o contrato maior, várias outras empresas subcontratadas, quarteirizadas, quinteirizadas, sextarizadas. E condições assim que a gente viu nas obras, que veio muita gente de fora, situações análogas a trabalho escravo, que é absurdo. A gente tem um dossiê que a gente fez lá, alojamentos precários, alimentação precária, coisa absurda, assim, trabalhador pedindo ajuda para poder fazer uma viagem no fim de semana para voltar para casa, porque a empresa tinha contratado, tinha prometido viagens e segurou o cara aqui um ano. E nas próprias relações de trabalho entre os trabalhadores contratados diretos e os terceirizados, existe esse apartheid, essa sensação de diferença entre quem é empregado próprio e quem é claro, terceirizado? É evidente isso, é evidente. Até na subordinação, você tem, a diferença é um crachá. O próprio tem um crachá verde, o outro já tem um crachá amarelo.
A gente está vivendo isso na prática agora, nesse instante, na Repar. Estão passando, alguns trabalhadores não entrar pela porta principal da refinaria, estão tendo que entrar por um portão lateral, onde quem vem de ônibus tem que andar da BR até a entrada, 1 quilômetro, cerca de 1 quilômetro mais ou menos, a pé. Já teve assalto, já teve até o estacionamento mesmo diferenciado, já assaltaram carros e tudo mais, está vivendo isso hoje. Nem passar. Só voltando à questão das obras, aquilo, foi bem emblemático aquilo, sabe? A gente denunciou, o Ministério Público algumas vezes autuou isso, verificou, melhorou essas condições, mas eu não sei se tem um histórico, até o doutor Ricardo pode ver isso, mas acho que as principais denúncias de trabalhos análogos ao trabalho escravo é com relação a terceirizados de empresas públicas, que a gente tem visto, acompanhado nos noticiários. Nesse sentido, né, eu acho que até seria bom, para que os nossos telespectadores entendam também a dimensão, a profundidade dessa discussão, a gente resgatar um pouquinho do que foi feito, né, do trabalho de mobilização, de luta, de resistência nesse tema desde o ano passado. Né? Tanto o Sindipetro, né, os sindicatos bancários aqui, a própria Federação dos Petroleiros, a CUT no Paraná e a CUT Nacional de uma maneira organizada, se envolveram muito, né, nessa luta, em especial com relação ao processo de barrar a votação do PL 4330. Além disso, né, Mário, retoma um pouquinho para a gente como é que foi essa luta e como é que as coisas têm se desenrolado do final do ano passado para cá. Então, durante todo o ano passado, quando a gente intensificou essa luta, a CUT, você mesmo falou, assumiu o protagonismo dessa luta. Se não fosse o trabalho especificamente da CUT nacional, estadual e seus sindicatos, suas federações filiadas, a gente não teria conseguido barrar. A gente tem dito que não foi engavetado, ele está suspenso lá, que de uma hora para outra pode retornar para a pauta do Congresso Nacional. Então, esse protagonismo da CUT, da Federação Única dos Petroleiros, demais federações, sindicatos e tudo mais, nosso sindicato participou ativamente disso, foi essencial para ter segurado. A gente fez várias mobilizações no Congresso, a gente fez, muita discussão, muita audiência pública, a gente levou esse debate para a sociedade, fizemos audiência pública nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas dos estados, fizemos no Congresso Nacional, tentamos conversar com deputados de todos os partidos, tentando sensibilizá-los, levando esses exemplos dos acidentes, dessas condições subhumanas, muitas vezes, das condições de trabalho desses trabalhadores terceirizados. Eu acho que foi bastante efetivo e foi primordial essa mobilização que a gente fez para conseguir suspender esse processo no Congresso Nacional. Participamos ativamente disso. E, Ricardo, uma das grandes parceiras nessa discussão, né, desde quando começou de fato, entrou na pauta a discussão do PL 4330, as entidades se mobilizaram e tal, mas em especial, né, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, se envolveu diretamente também nesse debate. E agora, nessa discussão do STF, né, a gente tem também informação de que vocês, né, pelo escritório aqui, pelo Declatra, protocolaram o pedido da participação no julgamento representando a ANAMATRA. Quais são as situações, né, que vocês vão levar para esse debate, né, que vocês devem explicitar nesse processo de defesa? Daniel, a situação é assim, até vai fazer um pouco de coro com o que o Mário dizia agora. De fato, a ANAMATRA, nesse processo do PL 4330, teve uma participação também significativa e importante, em conjunto com os trabalhadores. Né? A ANAMATRA somou esforços para tentar demonstrar, na prática, o quão preocupante é a terceirização. Ela é o ataque mais vil e que tem o maior potencial lesivo para os direitos dos trabalhadores. Ela pode significar a desconstrução de 70 anos de história da construção dos direitos dos trabalhadores no Brasil. É isso. Em síntese, o que quer significar a terceirização, dentro desse fenômeno que eu chamo de desumanização da relação de emprego, é tratar sempre as pessoas por trás de pessoas jurídicas. Nós voltamos a um momento
pré-Estado Social, em que vale tudo, que as forças do mercado é que teoricamente vão regulamentar as relações interpessoais. A figura do empregado PJ vai voltar a ser uma figura corriqueira. A famosa figura do empregado PJ vai ser algo frequente, o indivíduo que está hoje empregado, que tem lá direito a férias, 13º, fundo de garantia, proteção contra trabalho análogo escravo, que tem proteção no ambiente de trabalho sadio, que tem o direito em caso de acidente ou em caso de adoecimento, ser propriamente amparado pela autarquia federal, que é o INSS. Tudo isso sucumbe, tudo isso deixa de existir. Então, dentro desse cenário, vocês, a CUT, os trabalhadores e a ANAMATRA tiveram uma importância significativa na resistência ao PL 4330, que é o que há de mais nefasto. O ataque mudou propriamente de poder, né, e agora se dá no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Também no Supremo Tribunal Federal, a CUT, as demais federações, diversos sindicatos e outras federações importantes como a FUP, a CONTRAF e outras tantas, já se organizam no sentido de participar ativa, democraticamente e legitimamente desse debate. A ANAMATRA também o fez, nos contratou para que nós apresentássemos ao Supremo razões pelas quais o Supremo precisa entender bem o que pode significar uma decisão que permita a terceirização desmedida e sem qualquer espécie de controle. Alguns argumentos que nós já apresentamos lá, que me parece que são muito significativos, porque a ideia é realmente inundar o Supremo Tribunal Federal com a realidade do que é a terceirização, é desmistificar alguns discursos que tentam dar forma de modernidade, contemporaneidade para a terceirização. É um fenômeno tão antigo quanto é a exploração do trabalhador, né? Ele não tem nada, absolutamente nada de novo. O que nós dissemos lá no primeiro momento em relação a esses mitos? O primeiro que a gente tenta desconstruir é o mito que a CNI, por exemplo, tenta construir, de que a terceirização é um fenômeno que gera empregos. Nunca gerou, né? Nem nos países em que ela nasceu, muito menos nos países periféricos que adotaram, a partir do final da década de 80, e no nosso caso, mais claramente a partir do início da década de 90, os primados neoliberais. Ela nunca gerou emprego, pelo menos não emprego decente. Então esse é o primeiro, propriamente, ponto que se leva em consideração. O que nós compreendemos por emprego decente? O que protege contra o trabalho análogo à condição de escravo, o que protege das condições precárias de trabalho, o que protege de acidente de trabalho, o que protege da morte. O que garante salário digno, o que garante férias, o que garante 13º, o que garante fundo de garantia, o que garante remuneração do trabalho suplementar, o que garante especialmente identidade de classe e identidade propriamente de representação sindical. Então, só alguns dados para exemplificar o que a terceirização pode significar na vida das pessoas. Hoje, comparativamente, aquilo que você dizia da questão da identidade, trabalhadores que trabalham mesa a mesa, que exercem a mesma função, um empregado direto e o outro terceiro, tem uma diferença de remuneração que gira em torno de 1/4. 27% é mais ou menos o dado que se tem no Brasil hoje. Aquele que é terceirizado ganha pelo menos 1/4 menos do que ganha o empregado ativo. O empregado ativo, por exemplo, na categoria bancária, tem uma série de vantagens históricas que a categoria conquistou. PLR, plano de saúde, jornada de 6 horas em razão da gravosidade do trabalho, duração semanal de 30 horas, auxílio alimentação, vale-refeição, proteção contra a dispensa em pré-aposentadoria. Enfim, há uma infinidade de garantias que essa categoria conquistou, que o terceirizado, porque empregado de uma empresa terceira e não do banco, não tem, porque não é representado pelos sindicatos bancários em razão do nosso sistema de enquadramento sindical. Então, esse cidadão aqui se sente evidentemente discriminado, porque ele faz o mesmo trabalho que o colega do lado, tem que fazer com a mesma qualidade, com a mesma produtividade, tem que dar resultado, mas aquele lá, pelo simples fato de ser empregado direto, tem uma série de vantagens que esse não tem. Segundo dado que impressiona, e esse impressiona muito dentro do que você disse com relação às mortes, segundo dados estatísticos que o próprio DIEESE levanta, nos casos de acidente de trabalho que resultam em morte dos trabalhadores, cerca de 80% dos casos que houve no Brasil nos últimos anos estão relacionados ao trabalho terceirizado. Quer dizer, de cada 5 trabalhadores que sofrem acidentes letais, 4 são empregados terceirizados, porque as condições de trabalho são precárias. Você pega
entre os eletricitários, o dado é pavoroso, né? Você chega a ter diferenças de 10 vezes esse número. Quer dizer, enquanto morreram, por exemplo, em 2011, se não me engano, eu não me lembro exatamente o ano, mas enquanto num determinado período, ou em 2011 ou 2012, depois eu posso até verificar, 7 empregados ativos, diretos, que trabalhavam para as tomadoras de serviços nessa condição de empregados, faleceram. Nesse mesmo período, 73 terceirizados morreram por acidente de trabalho. No trabalho análogo à condição de escravo, você mencionou, nos 10 últimos maiores casos de desconstrução ou de aniquilação do trabalho escravo que o Ministério Público conseguiu alcançar no Brasil, desses 10 últimos, 85% dos trabalhadores liberados dessa condição eram terceirizados. Isso também é significativo. Então, quer dizer, não há propriamente espaço para dizer que a terceirização cria trabalho decente. Outro mito que era, terceirização remunera e remunera bem. Não, não remunera, acabamos de ver que não remunera. Terceiro mito, a terceirização no Brasil é tolhida e isso nos causa uma menor competitividade. O Brasil passa a ser menos competitivo nesse cenário se comparado a outros países do globo. Esse fenômeno é comum à França, é comum à Alemanha, é comum à Espanha, e nós temos que tomar os bons exemplos e adaptarmos para a nossa realidade. Inclusive, não podemos importar de fora algo que não preste, né? Se pegarmos a Espanha, por exemplo, que terceiriza a rodo, hoje nós temos índices de desemprego que geram ou chegam perto dos 30%. No Brasil, nós estamos na casa dos 6%. Então, eu prefiro esse regime que inclui aquele que exclui. Perfeito. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e depois voltamos aí para o nosso último bloco, né, para tentar fechar essa discussão, deixar talvez algumas coisas mais explícitas do que a gente já deixou até esse momento. Repercute, volta já. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Ouvimos muito sobre a violência contra a mulher, mas não falamos nada. Ouvimos mentiras sobre a luta do trabalhador, mas não falamos nada. Ouvimos sobre desigualdade social, mas não falamos nada. Ouvimos sobre a falta de democracia nos meios de comunicação, mas não falamos nada. Ouvimos muito e não podemos falar. Espera aí, eu também quero falar. Comunicação para todos. Quero falar também. Olá, estamos de volta no nosso último bloco do Repercute Paraná, conversando hoje sobre o tema da terceirização, né, e sobre como isso tem repercutido diretamente na vida dos trabalhadores. Mário, especial agora uma pergunta para você que vive aí a relação
do sindicato com os trabalhadores. A gente falou muito aqui, principalmente nesse último bloco, das consequências da terceirização, né, da diferença da relação de trabalho, dos regimes, da perda de direitos desses trabalhadores e tal. Agora, muitas vezes quando você vai levar esse assunto para a base, vai conversar isso com a categoria, às vezes fica aquele sentimento por parte desses trabalhadores que são terceirizados hoje, que estão contratados nessa condição, de que nós queremos acabar com o trabalho, com o emprego dele, né? Que nós queremos que o cara vá para a rua, nós queremos que o cara seja demitido. E na verdade não é isso, né? Não é esse o debate que nós fazemos, mas como os sindicatos petroleiros e as entidades sindicais de forma geral têm dialogado com esses trabalhadores para explicitar esse tipo de situação? Então, da mesma forma que eu estava falando antes, que a gente não representa por direito, mas de fato a gente representa. Então eles reconhecem o nosso sindicato como uma entidade séria, que está comprometida com a causa do trabalhador como um todo, não só o próprio. E a gente procura passar isso, procura dar todo esse apoio, que muitas vezes ele não consegue esse acesso, essa briga, essa luta, né, para melhorar as condições de trabalho dele, não consegue via o próprio sindicato, por mais forte que seja, mas procura a gente tem bastante respaldo. É difícil de fazer essa abordagem que a gente faz contra. Eu sempre falo nas assembleias e coisas, a gente não é contra o terceirizado, a gente é contra a terceirização. A terceirização que precariza, a terceirização que deixa essas condições desiguais, onde trabalham lado a lado e como o doutor falou, com muitos direitos, outros com menos direito, ou com quase nada de direito, perdendo várias coisas, PLR, plano de saúde e tudo mais, trabalhando lado a lado e muitas vezes muito mais cobrado. Aquele trabalhador que não tem as garantias de você ter que, para você ser mandado embora, você precisa montar uma comissão, é muito mais difícil mandar um trabalhador próprio embora, e aquele lá paga a multa do fundo de garantia, quando paga, e manda embora. Então é difícil de você colocar essa questão da terceirização e mobilizar esse trabalhador terceirizado, porque ele enxerga que você está querendo acabar com o emprego dele. No debate do PL no ano passado, a gente via muito isso. E trabalhadores, muitas vezes pagos pelos empresários que estavam tocando aquele projeto, lá eu sou a favor, sou terceirizado e sou a favor do PL 4330. Complicado. Mesmo sentindo na prática, mesmo sentindo no lombo a falta de direitos e tudo mais. Então você enxergava isso, do que você falava para ele? Cara, esse projeto é o patrão que está dando. Se é bom para o patrão, não vai ser bom para o trabalhador. Nunca. Não existe isso. A gente tem que evitar que seja aprovado o PL, né, 4330, que é um projeto de lei feito por empresários, feito por patrões. Então não vai ser bom nunca para a classe trabalhadora. E esse debate é complicado mesmo de fazer, é difícil do trabalhador entender. Você deu um exemplo, Mário, né, dessa relação própria na base de vocês, por exemplo, onde hoje já existe, neste caso, o Sindipetro como sindicato dos empregados próprios, né, e o Sindimonte que representa esses trabalhadores terceirizados. Para além disso, quais são, quão maléfico é o processo da terceirização para a organização dos trabalhadores, para a organização da luta sindical? Ela procura dividir também. Tem essa questão. A gente falou do Sindimonte, que é um sindicato mais próximo a gente, que a gente faz bastante ações junto, a gente procura estar do nosso lado, é um sindicato cultista também, que a gente sempre procura estar trabalhando lado a lado. Mas dentro da própria refinaria, né, falando aqui de Araucária especificamente, apesar da nossa base ser Paraná e Santa Catarina, mas dentro da própria refinaria tem diversos outros sindicatos. Muitas vezes a empresa ganha e não tem uma exigência de quem vai ser a representação, e ela procura sindicato dos metalúrgicos lá do Rio de Janeiro, por exemplo. Onde o acordo coletivo ou a convenção coletiva é melhor, ela procura adaptar. Sindicatos, você tem ali sindicatos farmacêuticos, sindicato metalúrgico, de fora, daqui também. Muitas vezes onde ela procura adaptar, onde tem menos direitos, menos reconhecimento, e joga o preço lá embaixo para ganhar uma licitação e, obviamente, vai contratar a preço mais baixo. A gente tenta interceder nisso
Mas daí depende de uma demanda judicial e quando for ganhar a empresa já faliu, já deu calote nos trabalhadores, você não cobra nunca mais. Quer dizer, a velha estratégia de dividir para conquistar. Exatamente. Ricardo, vou tentar... Eu não tem como fazer essa pergunta sem te colocar numa saia justa. Mas, vamos lá. Em caso, né, de uma nova vitória dos trabalhadores com relação agora à ação a ser julgada no STF, o que a gente pode esperar para esse próximo período? Né? Dá para esperar aí que baixe um pouco a poeira, que esse assunto fique deixado um pouco de lado, ou você acha que a gente sofre risco de novos atentados, talvez em outras frentes, em outras esferas, principalmente, né, agora que nós estamos vivendo um momento eleitoral, sabemos que a administração do nosso país, a representação no Congresso pode ser alterada significativamente. O que a gente pode esperar nesse próximo período? Você não me deixa em saia justa não, você me deixa bem confortável, Daniel. Eu só queria destacar, só para não deixar, antes de responder a tua pergunta, erro, foi no ano de 2010 em que a Fundação COGE verificou entre os eletricitários que havia essa disparidade aí de algo em torno de 10 vezes a diferença de mortos entre trabalhadores próprios e terceirizados. Veja, eu não tenho dúvida que o ataque não cessará, tá? Inclusive no âmbito do Poder Judiciário já há outro, né? Os proprietários de grandes latifúndios do Brasil, o pessoal do agronegócio já promoveu uma ação agora em seguida a essa repercussão geral que houve no recurso no Supremo Tribunal Federal, uma ação lá também no Supremo Tribunal Federal que nós chamamos de ADPF, que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental. O nome é feio, a beça, mas ela quer significar basicamente o seguinte: eles estão a dizer ao Supremo que toda e qualquer interpretação, de novo, né, que coíba a liberdade de contratação viola a regra do artigo 5º, inciso 2 da Constituição, que diz o seguinte, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E eles pediram propriamente ao Supremo Tribunal Federal que concedessem liminarmente a proibição de qualquer interpretação que impusesse propriamente limite à terceirização. Essa ação já foi distribuída, não houve decisão a respeito de liminar. A exemplo do que há naquele recurso, todas as instituições que tenham interesse direto, que tenham relevância temática com relação à terceirização, poderão também se apresentar para poder dialogar, se o Supremo assim julgar necessário, é importante frisar também, mas o ataque já há. E haverá também já, né, promessas de ataque no Poder Executivo, se porventura nós tivermos um cenário aí de retorno de governo dos neoliberais. Num programa de governo há menção clara ao fenômeno de terceirização enquanto ferramenta propriamente de modernização, de garantia de suposta maior competitividade para o país, e crescimento e incremento de renda. Isso é uma mentira das mais escancaradas que a história tem mostrado nos últimos 20 anos, só aqui no Brasil. E não é uma peculiaridade desse programa da Marina Silva, para ser bem claro e específico, é também uma pauta do programa do Aécio Neves, está lá escancarado no programa deles, e seguirá propriamente uma rotina de ataque por meio do legislativo, quer dizer, reforçará a ideia da necessidade de um projeto de lei tal qual o 4330, no sentido de permitir uma maior flexibilização das relações de emprego por meio da terceirização. Perfeito. Por fim, Mário, ainda queria aproveitar, né, a tua presença aqui. A gente tem visto, né, principalmente agora nesse período eleitoral, a Petrobras ser manchete, ser capa de jornal, pelo menos, né, aí nos grandes conglomerados de comunicação, que nós sabemos são empresas de comunicação e, né, defendem os seus próprios interesses. Qual tem sido a postura, em especial, dos petroleiros, da Federação Única dos Petroleiros, no sentido da defesa da empresa, né, porque várias vezes já foram às ruas, já se manifestaram sobre isso, e quais são as intenções, né, por trás dessa série de ataques que a Petrobras vem sofrendo? Esse ataque que a Petrobras vem sofrendo, e não é de agora, já tem algum tempo já, e na campanha anterior a gente viu isso também, em 2010,
de utilizarem muito a Petrobras. Não é à toa, a Petrobras que gera mais emprego, né, é uma potência hoje, com o pré-sal detonando. É uma das empresas de petróleo do mundo que mais tem reservas hoje, graças à mudança na legislação, teve para o regime de partilha. Isso incomoda muitos empresários poderosos, muitas empresas multinacionais poderosas de petróleo, nesse ramo, que patrocinam guerras no Oriente Médio e tudo isso. Essas empresas foram contrariadas. Tem um interesse norte-americano, a gente sabe, ele sempre participou de todas as guerras por petróleo, e o Brasil tem a maior reserva de petróleo já descoberta nos últimos tempos aí, para explorar, não da forma que eles gostariam, que passando recursos para eles, e sim recursos para a saúde, educação, e tudo que eles não querem. E essa mídia a gente vê claramente que está do lado. Aí aproveita casos de corrupção, casos antigos também, que são descobertos, são investigados, diferente de outros governos, que engavetavam os processos. Nesse caso, deixa investigar e, se Deus quiser, vai ter punição para esses corruptos. A gente quer saber também, não só a questão de quem se corrompe do corrupto, mas quem estava corrompendo. Isso é importante a mídia divulgar. Não sei se vão ter coragem de divulgar quem que estava corrompendo esses corruptos. E dizer que com esse debate todo a gente vai defender nossa empresa. Assim. A empresa é muito maior que esses corruptos que estão fazendo. Tem que ser provado, tem que ter o direito de defesa. Se tiver, tem que ser punido mesmo. Não simplesmente proteger como era antigamente. Hoje eu tenho certeza que com a gestão que está no governo federal, não vai deixar passar impune essas pessoas que foram pegas nessa questão de corrupção. Isso a gente não defende nunca. Agora a empresa a gente vai defender, porque o ataque está sendo a empresa, a gestão que está muito eficiente. Só ver quanto que valia a Petrobras antes da era do governo Lula, quanto que está valendo hoje. Até 2002 a empresa estava sendo preparada para privatização. Ela estava sendo fatiada para ser vendida. Depois que o governo Lula começou a contratar mais gente, ela teve um fortalecimento enorme a Petrobras, e a gente que entrou, vivenciou aquele período neoliberal, da gestão neoliberal do FHC, como eu tenho 21 anos de empresa, vivenciei aquele período e vivencio hoje, muito diferente a empresa, tanto para os seus trabalhadores. Temos problemas ainda. Essa questão da terceirização é uma coisa que a gente está enfrentando, mas está muito melhor administrado, e a gente vai fazer a defesa, sim, da Petrobras. Não vamos passar a mão na cabeça do corrupto. Só que também não vamos cair nessa questão que a mídia está colocando diariamente aí, como o melhor é vender a Petrobras, por exemplo, como é o programa que o Ricardo falou muito bem aí, dos outros 2 principais candidatos aí. Bom, eu queria agradecer, né, por esse esclarecimento também, né, nesse ponto. Com essa questão a gente vai encerrando o nosso programa. Agradeço o Mário, agradeço o Ricardo pela participação de vocês. Conta com a gente. Muito obrigado você que nos acompanhou e até o próximo programa.